E olha aí, tio Zack Snyder falou mais um pouco sobre a DC nas suas entrevistas recentes para promover Rebel Moon Parte 2. Falou algumas coisas interessantes que eu vou comentar por aqui. Sempre é bacana falar sobre o Zack Snyder e suas polêmicas. Se bem que na verdade ele não foi tão polêmico agora. Talvez sim, talvez não, depende da sua percepção. Sejam bem-vindos à Caverna do Morcego, e Zack Snyder falou um pouco sobre a questão envolvendo adaptações que ele gostaria de participar e ao mesmo tempo sobre o DCU do James Gunn, sobre as aprovações que ele traria envolvendo esse universo aí do amigo dele. Sim, porque o Zack Snyder já falou que o Gunn é amigo dele, mas ao mesmo tempo ele destacou quais seriam os requisitos básicos que as adaptações do James Gunn deveriam seguir para ter aprovação do Zack. E também ele chegou a falar novamente sobre a adaptação de Cavaleiro das Trevas do Frank Miller que ele gostaria de fazer. Ele destacou um negócio que eu não concordo muito, que eu vou colocar pra vocês aqui. E a propósito, tem um ponto interessante que as pessoas colocam, é o fato que o Zack Snyder tinha que parar de falar sobre a DC, que ele já não tá mais fazendo nada da DC, então pra que ele vai ficar falando sobre isso? Só que nesse caso eu vou ter que defender o Zack, porque não é ele que chega e fala sobre a DC especificamente. Na verdade, ele é instigado, ele é questionado a falar sobre produções de quadrinhos. Então meio que ele tem que responder, não tem como sair dessa. Ele simplesmente está seguindo o fluxo das perguntas que vem aparecendo quando ele está promovendo o Rebel Moon. Então por mais que não gostemos de algumas palavras que ele traz aqui de vez em quando, ainda assim ele simplesmente está reagindo à provocação que fazem com ele. Então não tem muito para onde ir. O Zack simplesmente está falando o que ele acha. Podemos concordar, discordar, mas é a opinião dele. Pois bem, falando sobre adaptações de quadrinhos que ele gostaria de fazer, para o podcast Rap Said Confused, ele reafirmou que gostaria de fazer uma adaptação de Elektra Vive Novamente, e além do mais ele reforçou que ele gostaria de fazer o Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, sendo o único filme de quadrinhos que ele faria amanhã se tivesse a chance de fazer. É a adaptação que mais ele quer trazer para as telonas, sendo que ele ressalta que teria que ser 100% fiel, 100% preciso ao quadrinho. Será que algum dia o Zack Snyder vai conseguir na insistência aí fazer o filme do Cavaleiro das Trevas que ele tanto quer? Que ele tanto quer adaptar para os cinemas? Talvez sim, hein? Talvez chegue a hora que ele consiga fazer isso. Mas tem um ponto que eu acho muito importante envolvendo essa questão da fidelidade que ele quer trazer aqui, porque a gente tem que discutir o que é fidelidade para ele. E até um questionamento importante para o próximo tópico que a gente vai discutir sobre o Zack Snyder. Mas eu vou dizer para vocês que ver uma adaptação 100% fiel do Zack Snyder de Cavaleiro das Trevas seria bacana, seria positivo, envolvendo a questão do uniforme do Batman, que com certeza, ele já falou isso no passado, colocaria o Batman usando a sua famosa sunga lá, né? A cueca por cima das calças. Com certeza ele traria o uniforme cinza e azul lá, com a sunga por cima das calças, depois o uniforme preto e cinza e tudo mais. Isso eu não tenho dúvida que o Zack faria 100% realmente. E talvez com o Zack adaptando, as pessoas não seriam tão contrárias assim ao Batman ter a sua sunga por cima das calças em adaptações. Poderia ser uma maneira aí da galera não ficar tão chateada com esse tipo de uniforme do Homem-Morcego. Mas dito isso, eu tenho que destacar para vocês que eu acho impossível ele conseguir adaptar 100% fiel o quadrinho para as telonas. Não dá para fazer isso. Primeiro porque essa obra, até pela qualidade dela, tem dezenas de interpretações. O Zack Snyder, na verdade, traria a sua interpretação envolvendo o quadrinho, e não a interpretação que o Frank Miller trouxe do quadrinho. Eu não duvido que o diretor colocaria o Batman ceifando a vida de todos os bandidos que aparecem dentro dessa história. Aquela cena polêmica lá do Batman enfrentando o mutante, que é discutível se acontece ou não o fim da vida, com certeza o Zack faria uma coisa muito mais direta com o cara acabando com o bandido. Se ele puder jogar uma bomba no bandido, ele vai fazer isso para não ter nenhum pedacinho mais restando. E lembrando que você tem todas as palavras do Frank Miller ressaltando que o Batman dele não ultrapassa a sua regra moral. Mas pro Zack, essa regra moral pouco importa pro Batman. Até o Zack Snyder poderia vir e ressaltar que não, no quadrinho é assim, mas na visão do Zack é assim, e não na visão do quadrinho de outras pessoas. Por isso que não dá para ser 100% fiel. Todas as sutilezas das discussões políticas, inclusive, que o quadrinho traz, seriam perdidas. Muito inclusive por causa das percepções políticas do próprio Zack Snyder. Então não existe essa de conseguir fazer 100% uma obra fiel ao original. Uma prova disso, por exemplo, é a adaptação da animação que foi feita. Um trabalho que, convenhamos, é fiel, que quase não muda nada, mas ainda assim não consegue ser 100% fiel. A narrativa de uma animação não é a mesma de um quadrinho. Por exemplo, a narração em off do Batman se perde dentro da animação. E digo isso como uma pessoa que curte bastante a adaptação. Tenho resenha aqui das duas partes no canal. Se você quiser dar uma olhadinha, veja lá. Então, com certeza, isso seria impossível acontecer. 100% fiel à obra não dá. Na verdade, nós veríamos o Zack Snyder trazer a sua interpretação do Cavaleiro das Trevas do Frank Miller. Seria a versão do Zack Snyder para a obra que foi lançada lá nos anos 80. E é assim, é a única maneira que eu consigo ver uma adaptação desse trabalho aí. E talvez, quem sabe, no passado eu já fui um pouco mais propenso a ver o Zack Snyder fazer a adaptação desse quadrinho.
Mas se a gente discute os lados mais extremos políticos que a obra pode trazer, putz, num filme seria muito pior, muito pior. Ainda mais adaptado pelo Zack, então seria um negócio bem complicado. Então, quem sabe a gente pode deixar esse lance aí de adaptação do filme, ou melhor, do quadrinho pro filme, um pouquinho esquecido, né? Acho que não vale a pena a gente tratar sobre esse assunto. Outro ponto tratado nas entrevistas com o Zack Snyder veio pelo site CBR, Comic Book Resource, onde foi questionado o que o Snyder espera do DCU, sendo que o diretor respondeu o seguinte: você sabe, eu sou um livro aberto. Eu realmente sinto que, você sabe, se os personagens forem tratados com reverência e mitologicamente corretos, então eu estou dentro. Vamos ver o que acontece. Eu estou muito animado. Quer dizer, teremos o Superman em breve, então veremos como será. E novamente, vendo pelos lados positivos e negativos dentro da balança que a gente sempre coloca aqui, ou pelo menos que eu coloco, o fato é que é bacana pelo menos o Zack colocar palavras que vão de certa maneira em apoio ao novo DCU e não simplesmente rechaçar de qualquer maneira. É claro, pode ser um lado político dele aqui, né? Não vou atacar a diretoria do DCU, tendo em vista que o James Gunn é diretor do Superman, mas ao mesmo tempo diretor da DC Studios, presidente lá da parada toda. Então é melhor você não ficar atacando diretorias alheias por aí. Talvez em off ele fala, pô, não concordo, não sei o que. Mas em entrevistas pelo menos ele apoia. Mas mesmo assim, eu acho que vale esse apoio. Até porque parte do fandom dele já ataca bastante, todo o novo DCU e assim por diante. É uma maneira de você mostrar pro fandom dele que, olha, o cara tá apoiando aqui pelo menos. Vocês não precisam ficar aí criticando tão assintosamente. Só que aí veio um ponto que a gente tem que discutir aqui sobre as palavras dele, que é essa questão da reverência e ao mesmo tempo do mitologicamente correto. O que ele entende com o mitologicamente correto envolvendo os personagens da DC? Eu acredito que a resposta básica para isso, que inclusive vai acabar respondendo também a essa questão de adaptação 100% fiel do Cavaleiro das Trevas, é a questão estética. O Zack Snyder se importa bastante com essa questão envolvendo ângulos de câmera, a maneira como o personagem se veste, coisa nesse sentido. Esteticamente, o cara se importa demais com esses detalhes. Por isso que ele consegue fazer uma fidelidade no visual. Um dos pontos mais positivos que as pessoas atribuem para as adaptações do Zack são os uniformes dos personagens. Do Batman, por exemplo, a galera gosta bastante. Então eu penso que esse detalhe aí do mitologicamente correto só pode ser isso, dentro da percepção do Zack. Se você levar em consideração palavras do passado que ele trouxe, ele gosta de, na verdade, seguir caminhos diferentes com esses personagens, fazer a adaptação dele envolvendo Batman, Superman e assim por diante. Não foi isso que a gente viu recentemente com as polêmicas envolvendo a regra moral do Batman que ele trouxe? Pois é, vamos bater nesse ponto de novo aqui. Ele pode fazer a adaptação dele do personagem. A gente pode discutir se isso é 100% ou não fiel aos quadrinhos. Mas não é possível que ele entenda que a visão dele é 100% fiel ao material original. Não dá pra corroborar com isso. É a visão dele envolvendo o Batman, Superman e assim por diante. Por isso que é estranho quando ele fala que ele só vai aprovar, entre aspas, né, se eventualmente os personagens do DCU forem mitologicamente corretos. Quem sabe com o Batman, o Superman, tendo regras morais, pode ser que o Snyder não corrobore com isso, não entenda correto dessa maneira e não aprove, inclusive, o DCU. Não que ele precise aprovar uma coisa ou outra, não é esse o ponto, até porque o DCU não vai acabar com o Zack Snyder não gostando das adaptações novas que vão ser feitas. Mas ainda assim é intrigante quando ele acaba dizendo isso, né? Eu gostaria muito de saber o que é na cabeça do Zack essa questão de ser 100% fiel aos quadrinhos. Realmente é uma dúvida muito interessante, até pelas adaptações que ele fez com o passar do tempo. Então esse negócio de mitologicamente correto também acho que cada pessoa tem a sua percepção. O Zack deve ter a dele de qualquer maneira. Mas enfim, de qualquer forma, pelo menos ele está aberto a ver então as novas produções. Mas o que você acha? Zack Snyder conseguiria fazer uma obra 100% fiel ao Cavaleiro das Trevas do Frank Miller? E ao mesmo tempo, o que é mitologicamente correto pro Zack? O que você entende que seria a percepção dele envolvendo essas duas palavrinhas? Traga um comentário aqui embaixo, quero saber tudo de você. Aproveite e veja outros vídeos do canal, como o último vídeo onde abordei algumas palavras do Zack Snyder envolvendo lavagem cerebral e cânone dos personagens da DC. Deixa aquele bom e velho emoji de morcego nos comentários para simbolizar que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado, curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho para se notificar nos vídeos. É isso, vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.